em diferentes áreas da vida econômica e social dos americanos? Pois, a julgar por diversos casos recentes, eu diria que sim. É um novo capítulo da história da República Americana, agora sob a liderança de Donald Trump, que tem interferido em tantos assuntos, desde questões relacionadas à segurança nacional, até temas tão banais, triviais quanto ridículos. E esse intervencionismo permeia a política econômica de Trump e até se confunde com a personalidade do presidente. E a pergunta que muita gente se faz é: qual é o limite? Onde isso vai parar? Pois é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque de fato essa interferência crescente, nós vamos citar vários casos e analisar um a um, porque é um novo momento da história da economia americana, como o jornal britânico Financial Times tem até se referido ao Donald Trump como o dirigist in chief, ou o presidente dirigista. Trump abre a porta para o capitalismo liderado pelo Estado, ou o capitalismo de Estado. E sim que eu entendo muito das motivações por trás dessas políticas. E eu diria que tem a ver com a visão de mundo de Trump e o que ele considera que são os grandes problemas dos Estados Unidos. E que ele precisa reverter décadas de políticas comerciais e econômicas equivocadas, que comprometeram a segurança nacional dos Estados Unidos, a indústria americana. Ele precisa proteger cadeias de suprimentos críticos, e são temas sensíveis e importantes, muitos dos quais a gente concorda e são válidos, queixas plenamente válidas, especialmente reverter políticas equivocadas em relação à China. Com relação a isso, a gente pode concordar com quase tudo. O que eu normalmente discordo são as ferramentas usadas para conseguir esses objetivos, como, por exemplo, a obsessão com reduzir o déficit comercial americano e muitas vezes lançando mão das tarifas como a principal solução. E eu não vou agora me ater a este assunto, porque já falei em vários outros vídeos, não é o foco principal. As tarifas são mais um exemplo, um dos principais, do intervencionismo de Trump na economia americana. Mas os casos que eu quero citar aqui, eu até vou começar pelo acordo recente, a compra da US Steel pela Nippon Steel, a empresa japonesa. E no caso do setor siderúrgico, é normal que os estados intervenham para entender o que está acontecendo, para não permitir que um setor estratégico crucial para a indústria de um país seja comprado e controlado por uma nação estrangeira, por mais que seja um parceiro e um aliado, que é o caso japonês, e um acordo que acabou se arrastando por meses e finalmente o Trump deu o seu aval, mas com algumas nuances, como por exemplo uma Golden Share. A Nippon Steel se comprometeu a dar para o governo americano uma Golden Share, que é uma ação dourada que daria um poder diferente, poderes de veto em questões estratégicas, mas não ingerência no dia a dia da companhia, mas sim com um nível de governança nessa empresa que outras administrações não tiveram. Doing it as an investment, no longer a purchase. Okay. I didn't want it purchased, but investment I love. Já no varejo, Trump também tentou interferir, pedindo para que o Walmart não aumentasse os preços aos consumidores, não repassasse tarifas. Inclusive, ele repudiou e criticou várias empresas que estavam repassando as tarifas, o que significa aumento de custo ou preços mais elevados para os consumidores americanos. Aí talvez seja o caso menos prejudicial, apenas críticas e bravatas do Trump. Na minha visão, ele é bizarro. Foi a pressão que o Trump fez para que a Coca-Cola mudasse a sua fórmula e usasse açúcar de cana e não xarope de milho na produção de cocas vendidas nos Estados Unidos. O que de fato aconteceu, e ele inclusive se vangloriou dizendo que graças à sua pressão os americanos agora vão tomar uma Coca-Cola que é muito mais saborosa. Vocês vão ver, tá aqui o tweet dele na tela. Mas os casos mais críticos e que chamam a atenção pela imprevisibilidade, pela insegurança, incerteza que traz
e que evidencia muito do comportamento errático, ambíguo e imprevisível do presidente, são aqueles relacionados a empresas de tecnologia. Primeiro, o caso da Apple. Faz pouco tempo que o Trump ameaçou tarifas a produtos da Apple. Nem se sabe exato como isso seria aplicado, como isolar uma única companhia e os seus produtos importados ou exportados seriam tarifados. Como é que isso seria aplicado na prática, não sabemos. Mas a mera ameaça de um presidente de uma companhia específica, claro que chama muito a atenção, e aí poucos dias depois dessas ameaças, o Tim Cook, presidente da Apple, se reuniu com o governo americano e chegaram num acordo ou num anúncio de 600 bilhões de dólares de investimentos pela Apple nos Estados Unidos, então para também tentar reindustrializar e trazer mais da produção da Apple, que está espalhada sobretudo na China, para os Estados Unidos. And Mr. President, we took that challenge very seriously. I'm glad to be here with you today, and I'm very proud to say that today we're committing an additional $100 billion to the United States, bringing our total U.S. investment to $600 billion over the next 4 years. E claro que é um caso que chama atenção pelo nível da ameaça, pela empresa que é das maiores empresas do planeta e que traz esse caráter personalíssimo e de negociação bilateral empresas e presidente americano, que é uma das grandes marcas da administração do Trump. Aí depois tivemos as negociações relacionadas a semicondutores, que são um dos materiais críticos para a economia moderna, para a infraestrutura, para a inteligência artificial, para a segurança militar, segurança nacional. Então, claro que qualquer tema relacionado a chips, a semicondutores, ele acaba sendo conduzido pelo alto escalão de qualquer governo. E é um dos temas nas negociações com a China, nas negociações comerciais que ainda não se esgotaram. E foi pauta também nas discussões com empresas em específico. E aí que surpreendeu o mundo quando o governo americano anunciou um acordo com a Nvidia e com a AMD que as exportações de chips para a China, exclusivamente para a China, teriam uma tarifa, um royalty, uma taxa, um compartilhamento de receita de 15%. Então as exportações da Nvidia e da AMD para a China de chips seriam taxadas, deveriam recolher 15% para o governo americano. Uma espécie de venda de licença que é ilegal nos Estados Unidos, que não ocorre, um acordo sui generis que muitos questionam a legalidade, se é constitucional, mas enfim, foi acordado, isso foi levado adiante. Então, mais uma negociação personalíssima com duas empresas e o governo americano. O que mais foi dito e negociado ou acordado dentro do Salão Oval, não sabemos, mas evidencia novamente este capitalismo de laços, de relacionamento, em que a transação, o acordo, o relacionamento com o presidente americano importa e muito. So I said, listen, I want 20% if I'm going to approve this for you, for the country, for our country. And he said, would you make it 15? So we negotiated a little deal. Um breve recado, se você está gostando do vídeo, eu te convido a conhecer o nosso aplicativo Follow the Money, que tem muito mais conteúdo de economia, mercados, finanças, com carteira de investimentos recomendada. Então siga o dinheiro. Inclusive temos um documentário sobre a crise da dívida americana, com todas as entrevistas na íntegra. Vou deixar o código QR aqui na tela, link na descrição do vídeo. Tá muito bacana, tenho certeza que você vai gostar e muito. Agora, de volta pro vídeo. E aí, para encerrar essa lista de tecnologia, toda a polêmica envolvendo a Intel, outra gigante americana de produção de chips, tanto de design quanto de manufatura de chips, não apenas o design, em que meses atrás o Trump primeiro ameaçou ou pediu a cabeça do CEO da Intel, que supostamente tinha algumas ligações com o Partido Comunista, por uma empresa pregressa em que ele participou e vendeu, exportou para a China itens que seriam proibidos. Enfim, isso faz muito tempo, ele negou qualquer ligação com a China, se reuniu depois com o presidente Trump, e depois dessa reunião, Trump ficou um pouco mais tranquilo com o presidente da Intel, mas eles chegaram a um acordo que começou a chamar mais atenção ainda pelo ineditismo do acordo, em que
a Intel concordou em ceder 10% de participação para o governo americano, em troca de 8,9 bilhões de dólares. Então, fundos que já estavam separados e seriam concedidos à empresa, agora se transformam não em concessão de recursos, mas sim em participação acionária do governo americano numa empresa privada. Borrando a linha divisória entre o que é empresa privada, que é empresa pública, o governo está controlando, tem gerência, supostamente não vai ter ingerência, tem participação, mas é óbvio que sim, vai ter um poder de veto, vai ter poder de influência, sem dúvida alguma. Não é uma participação para nada. E esse foi dos acordos e das interferências do governo americano que mais estranharam aqueles defensores de livre mercado, aqueles que defendem iniciativa privada, capitalismo, e que o governo não deve interferir na economia, nas empresas, e que ele deve cuidar das regras do jogo e não liderar negócios e competir com outras empresas. Porque isso é também um problema. Pô, se agora o governo americano faz parte da Intel, será que favorecerá a Intel numa competição contra a AMD ou qualquer outra empresa? Esse é o grande perigo desse tipo de política. É como se o próprio modelo econômico americano de capitalismo, de iniciativa privada, de propriedade privada estivesse em xeque nesse momento. E isso me faz lembrar de casos no passado em que houve muito debate, controvérsia. Por exemplo, durante a crise financeira de 2008, a ideia de nacionalizar bancos para resgatá-los e evitar um colapso da economia e colapso financeiro era a antítese das ideias fundacionais da América. Então, não, os Estados Unidos não vai nacionalizar uma empresa, estatizar um banco. Não, isso não pode. É um palavrão para o ethos americano. Não se pode fazer isso. A solução encontrada foi comprar ativos dos bancos, mas não injetar capital e nacionalizá-los e ter uma participação em empresas privadas. Ou então, mais no passado ainda, na década de 80, e eu lembro até porque foi um dos primeiros livros de gestão que eu li sobre a história da Chrysler, contada por um dos seus CEOs, o Lee Iacocca, que foi um CEO icônico da empresa, em que ela estava à beira da falência e foi socorrida por meio de empréstimos pelo governo americano. Também foi algo que quebrou o paradigma à época, gerou muito debate por tudo que está sendo questionado. Pô, agora o governo americano vai ajudar empresas, vai escolher campeões nacionais. Que empresa escolhe? A gente entra numa seara muito perigosa que normalmente só acontece em países emergentes, em desenvolvimento de terceiro mundo, mas não nos Estados Unidos da América, um dos berços do capitalismo. Mas esse é o comportamento de Trump, como ele mesmo diz sempre, I do deals, eu faço acordos, eu faço negócios, e é o que ele tem feito agora. A diferença é que é acordo com a propriedade alheia, dinheiro de pagador de imposto, não é dinheiro das suas empresas, e sim dinheiro público, às vezes proibindo, às vezes obrigando, às vezes taxando, como é o caso das tarifas. E é agora uma governança por relacionamento com o presidente, em que as empresas precisam acompanhar o seu relacionamento pessoal com o presidente americano. E nesse comportamento errático, muitas vezes ambíguo, imprevisível, traz uma incerteza para as empresas enorme. E como evidência dessa governança por relacionamento, há informações de que a Casa Branca tem um scorecard classificando 553 empresas e associações de classe, avaliando como elas trabalharam para apoiar e promover o pacotaço fiscal do presidente Trump. Dito tudo isso, e discordando dessa abordagem do Trump para resolver esses problemas da economia americana, é preciso lembrar o caso da Apple, porque é a perfeita ilustração do que houve de errado com o mundo corporativo americano e a política nacional em relação à China nas últimas décadas. Porque esse é um caso hoje pouco falado, muita gente nem se lembra, mas em 2016 a Apple assinou um acordo que não foi divulgado, e quem assinou foi presencialmente lá o presidente da Apple, CEO
Tim Cook, com o Partido Comunista, se comprometendo em investir 275 bilhões de dólares num período de 5 anos. Isso foi em 2016. E essa história é muito bem contada no livro Apple in China, a captura da maior empresa do mundo, em que o autor Patrick McGee relata exatamente o que aconteceu na década de 2000, 2010, em que a Apple não apenas investiu em produção na China, como desenvolveu muitos fornecedores, treinou esses fornecedores, transferiu tecnologia, conhecimento, propriedade intelectual, criando uma potência de manufatura por toda a China, com centenas, milhares de fornecedores, e ajudou a transformar a própria China numa potência manufatureira. Essa é uma das alegações nesse livro, o que é impressionante e evidencia essa política equivocada, talvez ingênua, do governo americano em décadas, em permitir que isso acontecesse. Uma das maiores empresas dos Estados Unidos ajudando a municiar, a transferir conhecimento e tecnologia ao maior adversário geopolítico da América. É realmente um absurdo completo, e hoje a Apple então está nessa situação em que há uma dependência brutal de toda a sua infraestrutura de produção que está baseada na China. E é como aquela frase que é atribuída ao Lenin, que os capitalistas nos venderão a corda com a qual nós os enforcaremos. É o que foi feito aí com a Apple e várias outras empresas americanas. Portanto, por essa ótica, a gente concorda e entende as motivações de Trump em reverter essas políticas equivocadas. O problema é como fazer isso, é como resolver este que é um problema geracional e que não se soluciona da noite para o dia. E mais intervencionismo, mais dirigismo, planejamento central, capitalismo de Estado, será que essa é a solução? Eu diria que não, mas o problema é enorme. E é curioso como, quando a gente entende o que aconteceu com a China nesses últimos 20, 30 anos, em que a China se desenvolveu e enriqueceu adotando mais princípios liberais do Ocidente, de empreendedorismo, liberdade econômica, de mais propriedade privada, e foi essa liberalização, a moda chinesa, com muito dirigismo ainda, mas que permitiu a China criar tanta riqueza assim. Foi a China adotando mais os preceitos do capitalismo e não mais socialismo marxista-leninista. E foi isso que fez que eles se tornassem a segunda maior potência econômica do planeta e o principal rival dos Estados Unidos. Mas ao contrário do que muitos previram e até tinham como expectativa, a China nesse período não se democratizou e nem se liberalizou seguindo a tradição iluminista ocidental. Pelo contrário, fortaleceu o domínio do Partido Único e intensificou o controle social e político por meio da vigilância tecnológica distópica. Voltando para os Estados Unidos, o traço comum entre todos esses casos citados, Apple, Nvidia e Intel, é o intervencionismo de Trump, intimidando, influenciando, ditando o rumo de empresas privadas. É o capitalismo de Estado, de laços ou de relho. Se sair da linha, vai levar chapuletada. É claro que os Estados Unidos não estão se tornando um país socialista marxista. O poder que um presidente americano tem é muito mais limitado do que em regimes autoritários. Há freios e contrapesos, ainda reina o império da lei. Ainda assim, a ironia do destino é que para vencer a China ou se proteger dela, parece que Trump está se aproximando mais do modelo comunista chinês do que o oposto. Enquanto Xi Jinping adota o socialismo com características chinesas, na América estão adotando o capitalismo com características trumpistas. Espero que esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu!